comunismo e a ação humana. Ao longo de muito tempo, eu imagino que eu tenha sido quase que um inimigo de comunista. Eu achava que a ideologia deles era perigosa, mas no final das contas, assim como qualquer coisa que exista, são os seres humanos que estragam tudo. E aqui a gente também entra no segundo tema, a ação humana. Eu acho que dizer que você vai refutar alguma coisa, uma ideologia inteira, é prepotência, porque dificilmente você vai ter acesso a todas as teorias, a todas as informações necessárias para você criar uma categorização e refutar, propriamente dito. Mas eu acho que no caso do comunismo, a própria realidade acaba refutando a existência de uma organização de sociedade como essa. Devo dizer aqui que hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais moderada. Eu não tenho necessariamente um lado político. Eu apoio ideias individuais que podem e provavelmente vão melhorar a vida das pessoas. Eu não me coloco mais num rótulo. Sim, tipo, agora eu sou direita, agora eu sou esquerda, não. Dentro da minha cabeça existem ideias de esquerda, ideias de direita, ideias comunistas e ideias capitalistas. E é isso que eu apoio, mas eu sou somente uma pessoa, então isso não faz diferença. Como eu já tinha dito, todas as minhas opiniões se baseiam em pragmatismo, em racionalidade, no que de fato é melhor para todo mundo a longo prazo e a curto prazo também, né? Mas às vezes não dá. Então uma coisa que eu penso o meu motivo pessoal, mesmo não sendo uma pessoa que leu 500 livros de comunismo para saber todas as teorias, como eu disse, do porquê o comunismo não funcionaria, pelo mesmo motivo do porquê o capitalismo não funciona, porque a gente como espécie sempre quer mais, sempre quer o maior conforto, a maior felicidade. Foi isso que nos moveu de sair de Aracampo para morar em cidades, de dormir num colchão de palha para dormir num colchão fofo, parar de comer só pão e grãos para comer todas as coisas que existem hoje. Foi o progresso. Então, mas esse progresso também foi forjado nas costas de muito sangue, muito conflito, muito egoísmo. Eu acho que é esse o principal motivo do porquê não só o capitalismo falha, como o comunismo vai falhar, como a tentativa de chegar no comunismo falhou. Outro motivo, só recapitulando uma última coisa a se dizer sobre refutar, não é impossível tecnicamente refutar uma teoria dessa, porque sempre vão existir pessoas, eu imagino que mais mal intencionadas do que não, que sempre vão utilizar de falácias e também de dissonância cognitiva delas mesmas, porque isso é um sistema de crença também, de identidade, que não vão aceitar o que você está dizendo. Mas como eu não me importo mais com isso. A minha opinião é baseada na realidade. E se ela é baseada na realidade, no que já aconteceu e no que vai continuar acontecendo até a segunda ordem, por que eu devo me importar com algum doido que não tem a sã consciência de pensar por si mesmo? Claro, é perigoso no final das contas, porque com uma quantidade determinada, grande de doidos, a minha vida também vai ser afetada. Mas mesmo que seja, o que eu posso fazer? Não é mesmo? Então vamos lá. Diferente do que muitas pessoas dizem, que eu discordo muito fortemente, o mercado é mau, o capital é mau. Não é, porque simplesmente é a moral. O dinheiro, a riqueza, o valor não tem lado. Se eu pegar
R$ 10 e dar para um mendigo, eu vou estar fazendo bem com o dinheiro. Se eu roubar R$ 10, eu vou estar fazendo mal com o dinheiro. O que impede, então, um bilionário de pegar toda aquela riqueza dele que está parada e utilizar para mudar o mundo, para ajudar a vida de pessoas? O que 1 bilhão não rodaria no mundo? Tu pode não mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo das pessoas. Você vai tornar o mundo um lugar menos pior. Aí vem agora os dissonantes cognitivos do capitalismo. Ah, mas que isso vai afetar a economia, mas que isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Não tem jeito, gente. No fim das contas, é a própria maldade do ser humano, é o próprio egoísmo do ser humano que causa tudo isso. O capital não é mau, mas quem o utiliza. Você não pode dizer que, por exemplo, uma faca é má, mas uma faca pode perfurar o coração de outra pessoa. Ela vai ser má? Não vai. E a gente pode até levar essa analogia para um contexto ainda mais primitivo. Que contexto seria esse? O de um macaco. Se você der dinheiro para um macaco, ele vai comprar uma árvore e vai começar a cobrar imposto não, aluguel de banana? Não vai. Ele vai jogar o papel para cima. Então, é a mesma lógica com os seres humanos, porque nós não somos diferentes de bichos. A única diferença é que a gente ativamente pode escolher ter moral, pode escolher ter ética e pode escolher fazer o bem. Fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. A maldade vai muito mais longe que a bondade. Enquanto a verdade caminha, a mentira já deu uma volta ao mundo. Então, isso é resultado dos seres humanos. O capitalismo falha porque seres humanos são gananciosos. Porque me diz, um cara que tem tanto dinheiro que mesmo que ele não ganhe mais a partir de hoje, mesmo que ele gaste o máximo que ele conseguir, ele não vai conseguir gastar tudo na vida dele. Então por que ele não pega o excedente e ajuda pessoas que precisam? Aí tem quem diga, mas esses milionários fazem caridade. Porra, fazem mesmo. Fazem caridade, mas quantas vidas eles não estragam? Dá lá o dinheirinho pra África, mas quem é que tá minerando nas minas de cobalto a mão deles? Não é mesmo? Então, agora a gente entra na parte do porquê eu acredito que o comunismo jamais funcionaria. Simplesmente por isso daqui. As pessoas que acreditam que basta uma revolução armada para isso, eu acredito que sejam pessoas perigosas e mal intencionadas. Por quê? Se as pessoas não agem como boas agora, por que quando você fizer uma revolução armada, o seu grupo, por que elas vão passar a agir? Você vai forçar elas? Então, elas não são boas. E esse sistema está fadado a uma hora falir. Mesmo que, milagrosamente, o seu plano de fazer uma revolução armada, implantar essa coisa funcione, e quando você morrer? E se alguém te assassinar? Eles não têm resposta para isso. É o mesmo motivo de, vamos supor que haja um presidente perfeito. Ele foi o melhor presidente da história do mundo. Ele tirou o país da miséria e levou para o luxo. Na hora que ele morrer, quem garante que o próximo presidente vai ser tão bom quanto ele? Ninguém. E provavelmente não vai. E esse é o maior problema do nosso país. Esse é o maior problema da democracia em si. Mas não é como se eu estivesse dizendo que monarquia, autocracia, aristocracia ou qualquer outra cia fosse melhor. Por quê? Por causa do ser humano. Então a gente pega aí e coloca um ditador, o ditador é o Dream. É quase um Jesus, ele melhora a nossa vida, mas ele é um ser humano, um dia ele vai morrer. Quem garante que o filho dele, o sucessor dele, ou quem vai escolher um sucessor, não vai ser corrupto e colocar uma pessoa má, uma pessoa que só quer os próprios interesses lá dentro? Entende porque a gente está sempre fadado a fracassar? E agora a gente entra no quesito do comunismo. Primeiro, pergunta séria. Dificilmente você vai conhecer todas as pessoas que moram no seu bairro, mesmo de vista. Quem dirá uma cidade?
Então aqui a gente tem que partir do pressuposto, pelo menos eu parto do pressuposto, que a gente teria que se organizar numa sociedade comunista. Aqui eu já tô entrando, dizendo, vamos supor, a gente já tá ligado? Tipo, porra, não tem governo, não tem nada, a gente entrou. A gente entrou. Então vamos supor que a gente vai se reunir em bairros, que já é uma comunidade muito grande. Acredito que nem os feudos tinham tanta pessoa assim, tipo, num espaço tão pequeno. Aí a gente tá lá, e aí a gente volta a ser mais ou menos como era na era medieval. Não existem necessariamente mais trabalhos especializados, tipo chefe de marketing, gerente, não. Eu imagino que seria algo tipo descentralizado, mas que todo mundo ali está buscando o bem comum. Então, por exemplo, tem um padeiro que ele recebe os grãos, vamos supor que tem vários padeiros, várias famílias de padeiros. Eles recebem os grãos das várias famílias de fazendeiros e produzem o pão que eles distribuem para toda a comunidade. Os açougueiros também recebem a carne dos gados e distribuem, e assim vai. E quando a gente olha só para essa ótica, de fato você pensa, até aqui está funcionando. Só que complica um pouco mais quando a gente começa a pensar não só nos luxos que a gente tem hoje em dia, mas também no quesito simplesmente de desenvolvimento, de plantação. Por exemplo, vamos dividir por bairros. Hoje em dia, a maioria das cidades não tem mais quase nenhum terreno arável. É só concreto. Então aqui a gente já tem uma dificuldade muito grande. Meu bairro mesmo, meu bairro é cercado de outros bairros. E imagino que seja assim também em todo lugar. Então aonde que a gente vai plantar alguma coisa? Aonde que a gente vai crescer alguma coisa? Aí o que vai ter que acontecer? Vamos lá, complicar ainda mais essa simulação. A gente ia ter que ter uma terra aqui e uma terra na casa do caralho, que seria plantada, que seria cultivada e tal. Ou então existiria meio que uma mega união de fazendeiros que distribuiriam a carne, os grãos e tudo mais pro resto do Brasil, ou pro resto das suas regiões. Só que aqui a gente tá na porra do mesmo problema que a União Soviética teve. Sem um tipo de mercado, não tem como saber exatamente quem precisa de quanto e onde. E a papelada seria tão enorme que seria um inferno coordenar tudo isso. Quantos bairros existem num município? E aí teria que ir lá, ou digamos, teria que ter alguém para organizar tudo isso. Então a gente criaria uma função. Burocrata, ou os burocratas, pessoas que seriam responsáveis de tirar um tempo para escrever tudo que a nossa vila precisa. Aí daria para uma pessoa que teria um veículo, que como que a gente sequer montar esse veículo, mas isso entra em outra pauta que eu vou falar depois. Essa pessoa com veículo seria uma das poucas pessoas que teria veículo, porque eu acho que seria difícil ter veículo, e não só ter veículo, mas como ter gasolina para todo mundo. Então vocês já veem como começa a uma coisa subir em cima da outra, de como vai ser complicado. Aí essa pessoa com veículo iria até as fazendas, por exemplo, ou até algum centro de distribuição controlado pelos trabalhadores, né, que trabalham distribuindo, esse é o trabalho deles, e eles não são recompensados com dinheiro, eles são recompensados com materiais. Até agora a gente só está falando de comida e roupa, por exemplo, e casa, né, porque não existiriam mais eu esqueci o nome em português, mas são os landlords, né? Eu esqueci a tradução. Mas é o chefe ali da casa, o cara que te aluga a casa, né? Não existiriam mais eles. Então, cada um poderia ter uma casa. Aí a gente pega pra ver. Teria no centro de distribuição, aí do centro de distribuição teria que conversar com as coisas e distribuir. Então, supondo que não haja corrupção, não haja ineficiência, não haja nada. Teria toda essa gigantesca linha para poder chegar comida no bairro. Mas você acha que as pessoas estariam felizes em simplesmente ter comida regrada,
água regrada e uma casa e roupas regradas? Quem ficaria feliz com isso? Porque, agora me diz, a gente tem que construir, vamos supor, pessoas vão querer roupas diferentes, pessoas vão querer diversos tipos de artigos. Como que a gente vai construir eles? Porque nem todo lugar tem minério, nem todo lugar tem as coisas necessárias para montar esses artigos. No nosso mundo globalizado, eu imagino que, se eu não me engano, foi na segunda revolução industrial que foram quando os países começaram quer dizer, os empresários começaram a sair dos grandes países e começaram a ir para países de terceiro mundo em desenvolvimento para se utilizar da mão de obra barata e transportar de navio os bens. Então eles compravam lá no país, ou eles importavam, né, a matéria-prima, ou eles levavam a fábrica para o país pobre para utilizar da mão de obra barata e exportar depois para os países deles. Então a gente teria que fazer algo parecido com isso. Mas novamente a gente entra naquele problema da demanda. Sem uma demanda certa, muita coisa ia se embaralhar. Porque por mais que o capitalismo seja esse inferno que a gente vê hoje, existem essas leis naturais de oferta e demanda que tornam as coisas muito mais facilmente organizáveis. Porque é só você pensar, tipo, vamos supor que a gente está no apocalipse. Que valor tem uma barra de ouro? Mas que valor tem uma garrafa d'água e um pote de comida no apocalipse? Não é mesmo? Quem vai se importar com o dinheiro quando você não sabe se você vai conseguir jantar nesse dia? Então o preço da comida sobe e o preço do ouro desce. É um sistema automático e muito facilmente usado, que é utilizado até na natureza. Os próprios animais entendem valor. Então, tipo, só de toda essa dificuldade logística, que foi um dos motivos do porquê a União Soviética tinha tanto problema, também tem a outra questão que a gente entra aqui, no porquê a gente chega aqui nos seres humanos de hoje em dia.